Alô, lotequeiros de plantão! Vamos para o meu segundo palpite para a loteca concurso 1158, que vem acumulada em R$ 400.000. Ocorrerá neste final de semana, após a rodada do Campeonato Brasileiro Série A e Série B deste meio de semana. Temos mais históricos de confrontos, mais estatísticas para esses jogos agora deste final de semana. Por isso, dou meu segundo palpite na quinta-feira. Na segunda-feira dei meu primeiro palpite, usei 3 duplos e agora vou usar 5 duplos para esse palpite principal, já com mais dados para esses jogos. E o jogo 1, sem perder tempo, vamos para Atlético Mineiro e Flamengo. É a final da Copa do Brasil, jogo da volta. Na ida o Flamengo venceu por 3-1 e tem uma grande vantagem, pode perder até por um gol de diferença. Eu vou usar meu primeiro duplo nesse jogo. Respeitando o Galo, acredito que o Galo pode vencer esse jogo. Não sei se vai tirar a diferença de gols, mas pode vencer. Como também o Flamengo pode ir lá e conseguir o empate ou até vencer. Mas eu vou usar um duplo fechado no Galo. Vou em Galo e coluna do meio. Atlético Mineiro e empate. Acho que é o resultado mais provável. O Flamengo vai jogar fechadinho nos contra-ataques, pode até vencer a partida, mas dificilmente, né? Ou o Galo vence por um gol de diferença, ou até os dois, ou um empate é um resultado mais provável para essa partida. Primeiro duplo nesse jogo 1. Jogo 2, vitória da Bahia e Corinthians. Jogo dificílimo. As duas equipes vêm bem, assim, reagiram bem no Campeonato Brasileiro. O Vitória não perde há 4 jogos, vem de 3 vitórias consecutivas. Venceu o Bragantino, o Fluminense e venceu o Atlético Paranaense fora de casa. Vem de uma grande vitória fora de casa. E vai ser difícil o jogo aqui para o Corinthians, que também melhorou no Campeonato Brasileiro. O Corinthians vem de uma vitória fora de casa contra o Cuiabá e uma vitória contra o Palmeiras. Vem de 2 vitórias e um empate, né, pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians precisa também pontuar. Eu vou de duplo aberto nesse jogo. As equipes se enfrentaram uma vez esse ano e o Corinthians venceu por 3-2, um jogo duro em casa. Vou de duplo aberto, acreditando que as equipes vão jogar para vencer essa partida. Duplo aberto no jogo 2. O empate pode acontecer? Pode. Mas vou seguir minha intuição, pessoal. Eu recomendo que vocês sigam a intuição de vocês também, que isso com a pitada de sorte é onde vai fazer a diferença no jogo. Jogo 3, Botafogo e Cuiabá. Aqui o Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro. Vem de grande vitória contra o Vasco. Esse jogo foi na terça-feira. 3-0 o Botafogo venceu. Está na final da Libertadores. Será dia 30 de novembro. O Botafogo é favoritaço. O Cuiabá virtualmente rebaixado. Pode dificultar o jogo para o Botafogo? Pode. Mas eu acho que não vai conseguir. O Botafogo está muito forte. Vem de 2 grandes vitórias em casa. 5-0 no Peñarol pela Libertadores e 3-0 no Vasco. Os últimos 5 jogos do Botafogo. O Botafogo só perdeu para o Peñarol o jogo da volta. Já estava classificado, poupou jogadores. Favoritos, coluna 1 no jogo 3. Não vou titubear aqui, o Botafogo é favorito, pessoal. Não vou perder duplos aqui. Vou de Botafogo na coluna 1. Jogo 4. Avaí e Mirassol. Aqui já é um jogo bem mais difícil. O Avaí ainda sonha com o acesso. Muito difícil, pois o campeonato já está afunilado. A Série B está nas rodadas finais e dificilmente alguma das 4 equipes que estão lá vão sair. Eu ainda vejo uma grande briga com Sport e Ceará, né? Essas duas equipes brigam fortemente ali pela 4ª vaga, mas o Santos, o Novo Horizontino, o Mirassol estão muito bem ali, obrigado, né? O Mirassol vem de 4 vitórias consecutivas, venceu o Novo Horizontino, CRB fora, venceu a Ponte Preta e meteu uma goleada no Coritiba por 4-1 terça-feira. Então é muito improvável aqui que o Mirassol não consiga um grande resultado contra o Avaí. O Avaí, por sua vez, vem de uma grande vitória em casa por 3-0 contra o Vila Nova. Nos seus últimos 5 jogos,
perdeu 3, empatou 1 e ganhou apenas no Vila Nova. Então o Avaí ele joga bem em casa, mas fora costuma perder. Ele está em casa nesse jogo, vem de grande vitória. Eu vou abrir um duplo aqui também e vou de Avaí e Mirassol. Acreditando num jogo aqui que as equipes vão jogar para vencer, né? Lembrando que o Avaí tem 50... Não, o Avaí tem 46 pontos, né? 46 pontos, faltando 3 rodadas, matematicamente não tem mais chances. Vai jogar para honrar mesmo a camisa, é uma equipe forte, mas eu retiro aqui meu duplo. Eu acredito que o Mirassol vai conseguir aqui ou empate ou vitória do Mirassol. O Mirassol tem muito mais para disputar nesse campeonato do que o Avaí. O Avaí não tem mais chances matemáticas, porque a equipe só chega a 58 pontos, né, pessoal? Estou analisando agora, jogo a jogo, vocês estão vendo. Mudei aqui o palpite e vou de empate e Mirassol. O Mirassol está muito bem, obrigado. O Avaí pode vencer? Pode. Quem puder usar um triplo, use. Mas eu vou de empate e Mirassol nesse jogo 4. Jogo 5. Novo Horizontino e Operário. O Operário, por sua vez, vem muito forte, viu, pessoal? O Operário entrou na briga pelo acesso, apesar de que, como visitante, perdeu 3 dos últimos 5 jogos, mas venceu o Sport fora de casa. Juntando os jogos em casa e fora, seus últimos 5 jogos, o Operário venceu o Sport 2-1, venceu o América Mineiro. Na verdade, o Operário venceu o Sport 2 vezes. Dia 17 de outubro, 2-1 fora de casa na Ilha do Retiro. E venceu o Sport de novo essa semana, 2-1 na segunda-feira. Quer dizer, 6 pontos. A equipe entrou na briga, a equipe está com 53 pontos. Matematicamente ainda tem chances, pode chegar a 62 pontos, faltando 3 rodadas. E vai dar um trabalho aqui o Novo Horizontino, vai por tudo ou nada. Mas eu acredito na vitória do Novo Horizontino, que está estabilizado no G4, é o vice-líder. A equipe do Novo Horizontino nos últimos 5 jogos venceu 4 em casa. Mas vamos tentar buscar essa zebra, eu vou de duplo aberto aqui. Vai que o Operário apronta que nem aprontou para cima do Sport contra o Novo Horizontino. Já usei 4 duplos, pessoal. Lembrando que eu vou usar 5. Você vê tamanho a dificuldade desses jogos que teremos nesse final de semana. E vou abrir aqui mesmo. Novo Horizontino e Operário, coluna 1 e coluna 2. Jogo 6, CRB Goiás. Aqui é o jogo que interessa muito para as duas equipes. Muito mesmo. O CRB está 1 ponto à frente da Ponte Preta, que é a primeira equipe fora do rebaixamento, na zona de rebaixamento. Contra o Goiás, que ainda sonha com acesso. Tem 54 pontos. Pode chegar a 63, né? O Novo Horizontino, que é o vice-líder, tem essa pontuação, faltando 3 jogos. O Goiás ainda tem chances matemáticas de acesso. Na minha opinião, aqui até o 9º colocado, o América Mineiro, existe chances, né? Que o América Mineiro tem 52 pontos, pode chegar a 61, né? O Sport está no G4, é o 4º com 59. Quer dizer, até o 9º matematicamente ainda tem chances. Essas equipes aí. Então, aqui é um jogo dificílimo. O CRB precisa vencer desesperadamente. Nos últimos 5 jogos, a equipe venceu 2 em casa, perdeu 2 e empatou 1. O Goiás, fora de casa, ou empata ou perde, tirando o jogo contra a Chapecoense, que venceu por 4-0. Foram 3 empates e 1 vitória e 1 derrota e apenas 1 vitória. Então, aqui, o CRB, o histórico, diz que contra o Goiás é difícil o jogo. Muito difícil. Aqui é um jogo que está com a cara de empate e as duas equipes aqui vão ficar agarradinhas nesse empate aqui, na minha opinião, pessoal. Pelo histórico do Goiás, que empata muito fora, e o CRB, que não tem conseguido bons resultados, tá com a cara de empate. Eu vou seguir minha intuição e vou de empate seco nessa partida, jogo 6. Jogo 7, Juventude e Bahia. Outro jogo dificílimo. O Juventude caiu muito de produção, vem de 2 derrotas em casa por 5-3 para o Palmeiras e 3-0 para o Fortaleza. O Bahia, fora de casa, nos últimos 5 jogos perdeu 4. Inclusive uma goleada sofreu para o Fortaleza. Perdeu agora o último jogo em casa para o São Paulo por 3-0. Vem muito mal o Bahia. Nos últimos 5 jogos só venceu o Criciúma por 1-0 em casa. Fora de casa não vence há um bom tempo. Contra o Juventude, que a última vez que venceu foi dia 15 de setembro de 2024. Contra o Fluminense por 2-1. Eu aqui, pessoal, acredito no empate nesse jogo. As duas equipes estão com a cara de empate esse jogo. Pelo momento das equipes.
Nem o Juventude está indo muito bem em casa e o Bahia muito menos fora. É jogo com cara de empate e eu vou no empate seco nesse jogo 7. Jogo 8, Cruzeiro e Criciúma. O Cruzeiro perdeu ontem para o Flamengo por 1 a 0 em casa. E o Cruzeiro com o Diniz só venceu um jogo, foi pela semifinal da Copa Sul-Americana, venceu o Lanús por 1 a 0 e está na final da Sul-Americana. Mas pelo Campeonato Brasileiro, Fernando Diniz, depois que assumiu o Cruzeiro, não venceu uma partida. É a hora essa, né? Contra o Criciúma. O Criciúma, que nos últimos 5 jogos fora de casa perdeu 3, empatou 1 e venceu o Grêmio, né? Veja que surpreendeu. É um jogo aqui difícil. O Cruzeiro nos últimos 4 jogos em casa, nos últimos 5, empatou 4 em 1 a 1 e perdeu para o Flamengo ontem de 1 a 0. Dificílimo jogo aqui. As duas equipes estão mal no momento, na minha opinião, principalmente pelo Campeonato Brasileiro. Eu vou de empate também, empate seco. 3 empates secos aqui, então vou seguir minha intuição, vou no empate aqui em Cruzeiro e Criciúma. Puxando mais para a vitória do Cruzeiro, mas vou de empate nesse jogo. Vou acreditar no empate aqui pelo histórico das equipes, viu? O Cruzeiro leva uma ligeira vantagem, mas eu vou na minha intuição, vou de empate. Quem puder usar um duplo ou um triplo aqui, vale a pena também. Mas um duplo seria empate e Cruzeiro. Mas eu vou no empate seco no jogo 8. Jogo 9, Fortaleza e Vasco. O Fortaleza, que não tem um bom histórico contra o Vasco. Nas últimas 5 partidas entre essas equipes, o Fortaleza venceu apenas uma por 2 a 0 no Campeonato Brasileiro no ano passado. Os últimos 4 jogos, o Vasco venceu 2 vezes em São Januário, empatou e empatou também fora. Não perde para o Fortaleza há 4 jogos. Mas o Fortaleza vem muito forte nessa reta final. É o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Vem de grande vitória fora de casa contra o Juventude e o empate também fora de casa contra o Palmeiras. O Fortaleza é favorito, na minha opinião, e vou de Fortaleza na coluna 1 aqui, no jogo 9. Acredito na força do Fortaleza em casa, é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Série A. É o Fortaleza. Disparado, melhor mandante. 40 pontos tem o Fortaleza como mandante do Campeonato Brasileiro. É o líder em casa. Melhor mandante. Contra o Vasco, que perdeu de 3 a 0 do Botafogo, perdeu 3 a 0 para o São Paulo. Nos últimos 3 jogos fora de casa perdeu e 2 empates nos últimos 5. Vem mal, né? O Vasco tem uma caídazinha aí nos últimos jogos, principalmente fora de casa, não vem bem. Coluna 1 no jogo 9. Jogo 10, Atlético Goianiense e Bragantino. Aqui é um jogo que pode derrubar o lotequeiro. O Atlético Goianiense venceu o Atlético Mineiro por 1 a 0. É uma equipe que está virtualmente rebaixada Campeonato Brasileiro, mas tem um bom elenco, costuma aprontar. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3, venceu o Juventude por 2 a 1, venceu o Fluminense por 1 a 0 e venceu ontem o Atlético Mineiro, um pouco desfalcado, por 1 a 0. Mas foi uma grande vitória, a equipe ainda tem potencial para vencer partidas. Contra um Bragantino que não vence há muito tempo, há mais de 10 jogos, inclusive os seus últimos 5 jogos fora de casa foram 4 derrotas. Aqui, pessoal, vou tentar buscar tudo ou nada aqui. Eu vou usar meu último duplo nesse jogo. E vou de duplo aberto. Porque o Bragantino costuma derrubar o lotequeiro. Quando a gente acha que o Bragantino vai vencer, ele perde. Quando acha que vai perder, ele ganha. E quando acha que vai empatar, não empata. Então aqui quem puder usar um triplo, use. Esse jogo aqui pode ser um jogo chave para quem quer acertar os 14. Para todos nós. É difícil esse jogo. Um triplo aqui seria ideal. Jogo 11, São Paulo e Atlético Paranaense. O São Paulo vem de grande vitória fora de casa contra o Bahia, 3 a 0. Está com uma briga forte ali pelo G4, ainda sonha. E vai com tudo para cima do Atlético Paranaense, que está desesperado. Fora de casa, a equipe vem muito mal. Nos últimos 5 jogos perdeu 4, levou 2 goleadas, sofreu 2 goleadas para o Racing e para o Corinthians, 4 a 1 e 5 a 2. Nos últimos 4 jogos fora de casa, 4 derrotas. E o São Paulo é favorito. O São Paulo é favorito, jogando em casa, sempre tem um histórico bom de vencer o Atlético. Eu vou de coluna 1 no jogo 11. Jogo 12, Chelsea versus Arsenal. Pela Premier League, campeonato inglês. O Chelsea vem muito forte. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4.
contra equipes medianas, né? É bom deixar claro. Enquanto o Arsenal fora de casa nos últimos 5 perdeu 3. Perdeu para o Newcastle, perdeu para a Inter de Milão agora pela Liga dos Campeões ontem por 1-0. Fora de casa não tem tido bons resultados. É equipe forte, mas aqui eu vou de Chelsea. Acredito na força do Chelsea, vem bem mais forte no momento, pelo momento, do que o Arsenal. Em coluna 1 no jogo 12. Jogo 13. Pela Série B, o Sport, que precisa vencer para se confirmar ali no G4. A equipe ainda não atingiu a pontuação do acesso. Praticamente só o Santos mesmo, que tem 65 pontos, que já está com acesso garantido. Porque o quinto é praticamente garantido. O Santos só precisa mais um empatezinho e já garante seu acesso. É aqui o Sport vencendo vai a 62 pontos. A Chapecoense precisa pontuar porque está brigando para não cair. Tem apenas 40 pontos, ainda não atingiu a pontuação para livrá-la do rebaixamento. Nos últimos 5 jogos fora de casa, a Chapecoense perdeu 3 e venceu 2. Ou ganha ou perde. Venceu a última partida contra o Brusque, que é um clássico do interior catarinense. Vem de uma vitória forte, mas agora contra o Sport eu não vejo com possibilidades de arrancar pontos. O Sport é favorito. A equipe precisa dar uma resposta, né, à sua torcida após essas 2 derrotas para o Operário. Perdeu em casa por 2-1 e perdeu fora por 2-1, né? 2 derrotas doloridas. O Sport é favorito, eu vou no Sport. Jogo 1, coluna 1, jogo 13. Jogo 14, Inter de Milão e Napoli. 2 equipes que estão bem no campeonato italiano. A Inter nos últimos 5 jogos em casa venceu 4. Empatou apenas com a Juventus, o clássico, 4-4. A Napoli venceu os últimos 2 jogos fora de casa. Dos últimos 5 fora de casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu outra. No histórico geral aqui, não perde há 5 jogos a Inter. Já a Napoli decepcionou na última rodada e perdeu em casa para a Atalanta por 3-0. A Atalanta que também vem forte e ontem também venceu pela Champions League por 2-0. E vem forte. Então aqui eu vou acreditar na vitória da Inter de Milão pelo momento. A Napoli caiu de produção nos últimos jogos. E aqui eu vou na coluna 1 também no jogo 14. São esses, pessoal, meus palpites para o concurso 1158. Boa sorte a todos. Sigam a intuição de vocês. Vocês aproveitem o que der para nesse joguinho aqui, né, meus palpites. Mas a intuição é o que vale mais, né? Rumo aos 14 acertos, aos 14 pontos, não vamos desistir. Não se esqueçam de se inscrever no canal, pessoal. Ativar o sininho das notificações, deixem seu like, comentem, compartilhem o vídeo para sempre ser recomendado para vocês o vídeo aqui. Juntos vamos chegar aos 14 pontos, pessoal.